Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos iniciar nossa aula observando inicialmente um pouco, né, e relembrando aí, só para nós verificarmos a aplicabilidade, né, do Teorema de Green, que traz essa abordagem de olhar para uma integral de linha ao longo de uma curva fechada, considerando um campo vetorial de funções P e Q, e olhar a resolução dessa integral de linha por meio da integral dupla. Então, aqui nós temos uma integral dupla que tem no seu integrando as derivadas parciais dessas funções coordenadas do campo vetorial. Então, nós vamos observar que essa facilitação aqui, em termos analíticos, é claro, nós temos aí a possibilidade de vermos algumas aplicações e realmente essa integral de linha, que por exemplo esse caso, né, nessa situação aqui nos pede que nós calculemos aqui essa integral ao longo da curva, considerando essas funções P e Q aqui, é claro que essa forma de calcular essa integral de linha se torna muito mais facilitada quando a gente olha para aquela integral dupla. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, primeiramente, observar o nosso domínio. Porque o que acontece, pessoal? Eu sempre digo que é importante você começar pelo domínio D, tá? O domínio que representa aqui a sua função. Então, veja que você quer calcular essa integral de linha ao longo dessa curva, que ela é formada pela reta aqui, ó, por exemplo, você tem uma reta aqui, essa reta, ela é x igual a 2, tá? X igual a 2, tentar escrever aqui, né? E aí você tem o y igual a 0, que nós já temos aqui, né? O y igual a 0, pela parábola y igual a x ao quadrado. Então, a gente tem uma parábola aqui, ó, tá? Que ela tá tendo essa interseção aqui, tudo bem? Então, o que acontece? O nosso domínio é esse aqui, ó. E quando ele fala que está orientada positivamente, ele está dizendo que nós temos aqui, deixa eu destacar com uma outra cor, nós temos essa orientação, tá? Então, o nosso conjunto D, pessoal, como é que ele pode ser visto, né? Construído, na verdade. O que acontece? Nós temos o conjunto de todos os pontos, x, y, tá? De maneira que o x, se você observar, então o x está variando, né? Se você perceber aqui, ó, aqui o x é igual a 2, então está variando de 0 a 2. Então, o x está variando de 0 a 2, tá? 0 a 2. E o y está variando de 0, se você observar, né? Ele está variando de 0 até x ao quadrado. Então, esse é o meu conjunto D, tá? E esse conjunto D, construído dessa maneira, me permite olhar depois lá na integral dupla, na minha região D, x variando nessa, né, de 0 a 2, nesse valor, né, que nós temos aqui, observando essa estrutura que o problema nos deu, e o y também. O y está variando de 0 até essa curva aqui, ó, tá certo? Que seria x ao quadrado. Então, esse é o primeiro passo que eu acho que é importante a gente destacar. Depois disso, nós temos que olhar para essa integral aqui, ó, tá? E perceber quem são as funções P e as funções Q, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou só destacar aqui quem é a função P, só para a gente ficar bem antenado e não confundir uma questão com a outra, né? E a função Q, ela é x elevado ao cubo, ok? Então, o que acontece? Nós vamos calcular, né? Tanto para P quanto para Q, nós vamos calcular a derivada parcial. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. A derivada parcial de P, você deriva em relação a Y. Não esqueça. Então, quando você derivar em relação a Y, vai dar o quê? 3y ao quadrado, tá? E aqui, quando você derivar a função Q, ok? Vai ser em relação a x, tudo bem? E aí, portanto, você tem 3x ao quadrado. Bom, isso é importante porque a nossa integral, essa integral aqui que nós temos ao longo da curva, né, eu vou colocar ela bem aqui para a gente começar a resolver nossa questão. E não liguem muito, pessoal, que aqui eu estou escrevendo com o mouse, é um pouco complicado, tá? Mas eu tento, tudo bem? De vez em quando eu estou apagando aqui, que é para arrumar a nossa expressão e ela ficar mais correta possível, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, você tem, né, essa integral. Colocar ela aqui. Por que é importante você lembrar, como eu falei inicialmente,
a questão do teorema de Green, né? Porque isso é integral dupla, olha só, na minha região D. Por isso, mais uma vez, eu destaco a vocês que essa região D, que está aqui, ó, deixa eu mostrar aqui de amarelo, ela que ela vai definir o nosso intervalo de integração aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, o x está variando de 0, tá? De 0 a 2, não é isso? Ó, tá aqui. E o y está variando de 0, tudo bem? A x ao quadrado. Então, nós já temos o nosso intervalo de integração já está definido, tá certo? Agora, nós vamos prosseguir aqui, lembrando que no integrando dessa integral dupla, eu tenho a derivada parcial primeiro dessa função, deixa eu destacar para vocês lembrarem. Primeiro essa, tá certo? E depois essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, como aqui eu tenho 3 que é comum, eu vou deixar ele aqui fora, tá? E aqui eu vou pegar x ao quadrado, tá? E vou diminuir de y ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, ó, eu tenho esse integrando aqui, ó. E aí, na hora que eu vou colocar o elemento diário, eu tenho que lembrar que eles têm que estar de acordo com essa ordem que eu coloquei aqui, tá certo? Então, primeiro vem quem? Vem y, né? Depois vem x. Então, esse seria os nossos primeiros elementos envolvidos na nossa questão, pessoal, tá? Então, dessa maneira como eu estou fazendo aqui o passo a passo para vocês, vocês precisam apenas lembrar, né, a questão da ordem em que nós temos que verificar na hora que eu vou diminuir uma derivada parcial da outra. Eu tenho que lembrar o meu integrando, e para isso, para relembrar a vocês, vou lembrar aqui rapidinho. Ó, o teorema de Green. Primeiro vem a função Q em relação a x, depois vem a função P em relação a y. Então, cuidado para não trocar essa ordem aqui, tá? Porque aí muda o sinal, né? Tá certo? Bom, além disso, né, que nós já construímos aqui, nós vamos partir para uma nova tela e observar como resolver essa integral dupla aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, calculando aqui essa integral, eu vou calcular essa integral aqui, tá? Ok? Quando eu calculo essa integral, pessoal, o que nós vamos observar? X ao quadrado é constante, e aí eu tenho a integral de dy que dá y. Então, vai ficar assim, ó. Nós vamos resolver essa integral aqui, tá? E nós vamos depois integrar com respeito a x. Tudo bem? Bom, aqui claro, nós já resolvemos a integral, vamos só aplicar o intervalo. Quando a gente aplica o intervalo, pessoal, o que a gente vai achar? A gente vai integrar, vai achar a integração para ser feita de 0 a 2, de quem? Vamos só arrumar aqui. Eu vou ter, ó, olha só. Então, integrando em relação a x, pessoal, o que eu vou ter? X à quinta sobre 5. Aí, o que nós vamos ter aí? Né? Esse é o passo a passo que nós estamos apresentando para vocês. Essas contas, pessoal, nem sempre eu vou fazer aqui, tá? Então, pessoal, procedendo aqui com algumas contas básicas, nós encontramos 32 sobre 105. Então, pessoal, perceba também que da questão, né, que nós havíamos visto, tem um 3 aqui que multiplica essa integral. Lembra disso? Pois é. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai considerar, no cálculo final dessa integral que eu calculei aqui, né, total dessa integral dupla, eu vou multiplicar por 3, tá bom? Quando eu faço isso, multiplicando por 3, aí eu posso fazer uma simplificação, né, pessoal, aqui na questão desses valores, ó. Se eu pegar e simplificar por 3, quanto é que vai dar isso? Vai dar 35, tá? Esse 35, multiplico por 32, que vai dar 1120. Só para lembrar aí desse 3 que eu deixei para o final, tá? Só para não sobrecarregar nossas contas aqui. Bom, pessoal, então vamos ver aqui mais uma aplicação do Teorema de Green e diz o seguinte, nós queremos calcular essa integral de linha ao longo da curva C, né, considerando aí que a curva C é o limite da região semianular D, né, contida no semiplano superior entre os círculos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou considerar aqui alguns cálculos importantes preliminares e adiantar escrevendo, para a gente não perder muito tempo falando e escrevendo. Então, eu vou adiantar essa parte bem inicial e aí, na sequência, eu vou explicar o passo a passo. Tá ok, pessoal? Então, observem aqui, pessoal, a nossa região D,
né, vai ser exatamente essa que eu vou destacar aqui a vocês, ó, tá? Nós temos aqui, seria essa parte superior aqui, conforme ele está dizendo aqui, ó, que é o semiplano superior entre os círculos, tá bom? A nossa região D, ela está entre um círculo e outro. Mas, como eu quero apenas a parte superior, então eu vou ter essa região aqui, ó. Tá? Só destacando aqui a vocês para vocês entenderem. Tá ok? Agora eu vou proceder com algumas outras partes aqui a serem destacadas, justamente para a gente continuar aqui e explicar o procedimento. Então, pessoal, aqui só para explicar a vocês por que eu cheguei na conclusão desse domínio D que eu defini aqui. Então, eu vou ter essa região delimitada por essa curva, e aqui eu tenho esse semiplano superior entre esses círculos, né? Que é a nossa região D, contida nesse semiplano. E aqui eu vou ter, então, R entre 3 e 5, conforme vocês podem observar aqui, ó. Que é justamente o quê? Já que eu tenho esse círculo aqui, o raio aqui é 3. E esse outro círculo, o raio aqui no caso, 5, né? Para poder ser 5 ao quadrado dá 25 aqui. Então, eu vou ter o R variando entre 3 e 5, ok? Já o θ, o nosso ângulo aqui definido, como eu estou ainda considerando esse semiplano superior, então, se é apenas superior, eu vou variar de 0 até π. Então, por isso, eu tenho essa variação para o ângulo θ, tá ok? Aí eu vou agora observar, né? Deixa eu pegar uma outra coisinha aqui para destacar a vocês. Essa função P é justamente a função que aparece aqui, ó, na nossa integral de linha. E a função Q também destacada, conforme vocês podem observar aqui. Para que isso? Justamente para nós calcularmos as derivadas parciais dessas respectivas funções. E com isso, eu quero calcular essa integral de linha nessa nova notação, que eu vou olhar para quem? Para a integral dupla. Então, eu vou escrever aqui a integral dupla, olhando para essa região e a gente associar a nossa questão, né? Que teremos aí o cálculo dessas derivadas parciais para fazer a diferença e proceder no processo analítico. Bom, pessoal, então, como eu falei a vocês, né? Eu já avancei um pouquinho aqui para poder explicar melhor para vocês, tá ok? Então, conforme eu havia dito, o que acontece? Nós construímos o nosso conjunto D, segundo aquilo que o problema estabeleceu no seu enunciado, eu já expliquei a vocês isso. Olhei para as funções dos campos vetoriais, as funções coordenadas P e Q, calculei as derivadas dela, por quê? Porque lá na nossa integral de linha, nós vamos olhar esse cálculo da integral de linha por meio da integral dupla. Então, eu preciso dessa região D estabelecida no meu problema, tá? Então, eu havia colocado aqui esse intervalo de integração, mas não especifiquei quem seria esse dA. Esse dA, pessoal, lembrando aí a vocês, como aqui nós temos essa parametrização, então, olhando para o cálculo, né, do nosso jacobiano, quem é que vai dar? Vai dar R, dR, dθ. Então, lembrem-se que a nossa região aqui, a nossa região, né, do elemento de área, vai ser exatamente R, dR, dθ, ok? Então, eu já coloquei aqui, ó, e lembrando que na nossa integral, lá do cálculo do teorema de Green, é sempre o quê? Essa derivada parcial, que eu já fiz também aqui direto, né? No caso, 4y, né? Derivada parcial de Q em relação a x, 4y, menos derivada parcial de P em relação a y, né? No caso, 2y. Então, eu tenho 4y, tiro 2y, fica 2y. Então, eu deixei o 2 aqui, o y ficou aqui, e aqui eu avancei um pouquinho mais, né? O 2 permanece no lugar, o y é r seno de θ, eu coloquei aqui, e aí eu vou primeiro integrar em relação a r, e depois eu vou integrar em relação a θ. Tudo bem, pessoal? Então, esse vai ser o próximo passo que eu vou avançar um pouquinho para a gente poder dar a resposta do nosso problema. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós vamos resolver primeiro essa integral, conforme vocês estão observando, eu posso já integrar com respeito a R. Integrando com respeito a R, eu vou ter R ao cubo sobre 3, no intervalo de 3 a 5, né, conforme vocês podem observar aqui. E aí eu tenho aqui a integral de 0 a π do seno de θ dθ. Então, resolvendo essa integral aqui, né, nós podemos aplicar o intervalo, conforme nós estamos vendo aqui, fica 5 ao cubo sobre 3 menos 3 ao cubo sobre 3.
E esse resultado nos leva, né, à multiplicação pela integral aqui do seno de θ no intervalo de 0 a π, que é menos cosseno de θ no intervalo de 0 a π, cujo valor aplicando vai sobrar aqui, no caso, o cosseno de π é menos 1, com menos 1 vai dar 1, 1 mais 1 dá 2, então esse 2 que aparece aqui se refere a esse resultado. Agora, esse cálculo aqui vai dar 98 sobre 3, que multiplicando por 2, então o resultado final, 392 sobre 3. Ok, pessoal? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.